Muito boa tarde, está começando mais um Papo Reto ao vivo nas redes sociais do Portal Agora Vale, nesta segunda-feira, dia 10 de dezembro, iniciando mais uma semana aqui de muita entrevista. E hoje a nossa convidada é a Giovana Mara, jornalista e também autora do livro Mochilando pelo Mundo Eu. Gê, seja muito bem-vinda, um prazer ter você aqui com a gente. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Aposto que vai ser um bate-papo assim, muito bacana. E para a gente começar, faz uma breve apresentação sua para o nosso público. Muito obrigada, Stephanie. Muito obrigada pelo convite. Boa tarde a todos. Eu vim falar um pouco a respeito do livro, que é o Mochilando pelo Mundo Eu. Eu sou jornalista formada pela Unifateia, na mesma turma da Stephanie, inclusive. E atualmente eu trabalho com produção cultural. A partir do momento que eu lancei o livro, eu percebi que eu estava tomando outro rumo mesmo dentro do jornalismo, que é me aproximar dessa área da cultura, de produções diversas, em todo tipo de arte. E aí eu foco nas feiras de literatura, feiras de encontros literários e trabalho com produção, especialmente cinematográfica. Mas tento chegar perto de tudo que envolve cultura e encontros sociais. Gê, quando que você começou a escrever? Eu comecei a escrever, acho que quando eu aprendi a escrever, eu comecei a escrever. Mas que eu percebi que era uma vertente que era interessante pra mim no ensino médio, no segundo ano do ensino médio, em 2011. Que daí eu comecei a me aproximar das crônicas. Eu escrevia crônica pra mim mesma, fazia redação pra galera na escola, quando tinha tipo data limite, às vezes eu ajudava umas pessoas ou outras assim. E aí no começo da faculdade, em 2013, eu comecei a escrever crônica para um portal, eu sou Fina, e eram crônicas semanais, e foi aí que eu engajei mesmo no processo da escrita. Certo. E antes de você se formar em jornalismo, então você já escrevia, mas quando que foi que surgiu a ideia de fazer um livro como seu trabalho de conclusão de curso? Porque o Mochilando pelo Mundo Eu foi o seu TCC na faculdade. Sim, eu queria, desde que eu entrei na faculdade, eu sabia que o meu TCC seria um livro. Eu tinha pensado em vários temas que eu conseguisse abordar educação e produção artística para algum público específico. Eu não pensava num livro para um público geral, assim, como um livro de contos, uma coisa mais neutra. Eu queria chegar num público específico, achar um segmento. E aí tinha passado pela minha cabeça fazer uma crônica, só que sobre relacionamentos. Então eu ia contar a história do relacionamento dos meus pais, que foi à distância, então eu queria chegar nesse público. Depois eu pensei em falar sobre a educação das crianças a partir do mundo dos contos de fada, daquela idealização de casamento perfeito e de comportamento de gênero. Eu pensei em falar sobre isso. Mas em 2015 eu comecei a viver um processo de aceitação de orientação sexual e eu senti que eu precisava falar sobre isso, eu precisava diferenciar o que é uma identidade de gênero, o que é a orientação sexual, que são coisas completamente diferentes. E eu resolvi esclarecer tudo isso num livro que chegasse para as pessoas que têm dificuldade de compreender esse assunto, só que não tão óbvio, que o título e que a pegada do livro não fosse tão óbvia. Tipo, estamos falando especificamente disso. Que as pessoas iniciassem a leitura e se dessem conta de que elas estavam consumindo aquele tipo de assunto. Até de certa forma para abranger um público maior, né? Não limitar tanto. E como que foi o seu processo de criação do livro? Eu comecei com umas pesquisas para pegar de fato o que são os conceitos a respeito disso. Entrei bem na área acadêmica de produção de artigos científicos, para eu poder embasar, porque é um assunto extremamente delicado, que quando você começa a falar a respeito de identidade de gênero, que a gente tem um monte de identidade hoje, as pessoas já falam, nossa, mas por que tudo isso? Meu Deus, mimimi, tanta coisa, tanta bandeira, tanto nome. Então eu falei, não, eu preciso trazer dados, trazer informações científicas para conseguir contextualizar toda essa produção. Então, a partir dessa pesquisa científica, eu construí as reportagens, que é um livro-reportagem,
E depois, ao final de cada reportagem que eu ia construindo, que eu conseguia finalizar, eu escrevia uma parte do relato do diário de viagem, que é uma narrativa fictícia, que é mais para costurar mesmo todas essas reportagens e trazer uma leveza, que dá uma impactada quando a pessoa não curte o assunto, quando ela termina uma reportagem, dá aquela impactada de não queria ter lido isso, não quero pensar sobre isso. Então vem um trechinho do diário de viagem, que é a narrativa fictícia, para trazer um pouco essa leveza, para a pessoa conseguir digerir aquela informação e partir para a próxima. E qual que é a história no Mochilando pelo Mundo Eu? É uma viagem no estilo mochilão, que o personagem pega uma mochila e decide sair da zona de conforto total, sem um planejamento, sem uma rota, sem um destino certo. É um personagem que na narrativa não tem gênero, não tem idade, não tem orientação sexual, então é qualquer pessoa, literalmente, é uma pessoa. E como não tem um destino quem faz é quem está realizando a leitura. E a ideia é que essa viagem seja introspectiva, mas até você entender isso, você está viajando. Então, essa pessoa que começa a viajar, ela pega carona com uma caminhoneira. Depois ela para numa cidade de praia, ela para no litoral, uma cidade aleatória. E ela fica na casa, ela se hospeda na casa de um pescador que ela conhece na praia. Então é mais um contato espontâneo e uma aventura, que é você se hospedar na casa de alguém que você não conhece, é o ato de confiar. Então ela tem a primeira experiência de confiar. Depois ela parte para uma outra viagem a partir de um ônibus, numa rodoviária, e chega num destino também aleatório, que não tem definição, destino indefinido, e entra em contato com a sua imagem no espelho, que ela ficou um bom tempo sem se olhar no espelho durante esse processo de carona no caminhão, dormir na casa do pescador. Ela também acampa antes de ir embora, ela dorme na casa do pescador, acampa numa praia sozinha, e depois pega um ônibus numa rodoviária para ir para uma outra cidade. Então ela tem um período de introspecção e depois ela vê a sua imagem mais uma vez. E aí, depois desse caminho, fica a critério de quem está fazendo a leitura de fato, o que você vê no espelho, ou onde você está, isso depende de quem está lendo. Qual foi a sua maior dificuldade, assim, com o projeto de TCC em si, e também na produção do livro? Com o TCC, a dificuldade foi organizar o tempo completamente, porque às vezes eu me empolgava com a matéria, com o assunto que eu estava abordando na reportagem, e eu desenvolvia muito aquela reportagem, eu percebia que não tinha como eu colocar aquilo no livro. Eu precisava ou dividir uma mesma reportagem em duas, e aí seriam duas reportagens com assuntos muito parecidos, ou refazer todo aquele texto. E isso custava muito tempo. Eu colocava muito tempo na produção e depois muito tempo para refazer aquilo que eu tinha exagerado no texto. E também a imparcialidade. Muito difícil você ser imparcial num assunto que você coloca toda a sua dedicação. E um assunto em que você acredita, em que você sente na pele aquilo tudo. É bem difícil, essa foi uma das maiores dificuldades. Em relação ao livro, era de fato colocar ponto final em alguma coisa. Era muito complicado colocar ponto final ou na reportagem ou na narrativa. A vontade de continuar ali e construir mais e mais era muito grande. Eu precisava me controlar um pouquinho, frear, tipo, calma, termina essa. E como foi o apoio da sua família, dos seus amigos, dos professores também da faculdade? Foi tudo muito legal. Meu orientador, ele abraçou o tema quando eu apresentei logo de cara. Professor Miguel, muito obrigada por tudo, aproveitando para agradecer de novo, porque nós nos formamos numa faculdade salesiana, então eu temi uma resistência sobre abordar esse tema, mas não teve. E os meus amigos e minha família me ajudaram demais, porque eu testava algumas abordagens que eu ia colocar no livro em conversas ou até mesmo em pequenas doses, assim, em matérias durante a faculdade, levava uma coisa ou outra para o meu pai dar uma lida, para um outro professor aleatório que não estava fazendo parte do processo do TCC,
para ler e ver o que achava. Testei em pessoas mais novas, mandei para as minhas primas darem uma lida no que eu estava fazendo, porque eu queria chegar num público mais novo também. Então foram pessoas extremamente importantes que aceitaram, e o processo de... Eu não considero uma não aceitação quando a gente precisou discutir um pouco mais sobre o assunto, porque é esse o processo. É levar algo que não estão acostumados para eles pensarem e depois a gente colocar aquilo em debate, como uma pauta de fato. Então, às vezes que eu precisei discutir sobre o tema, foi muito rico para colocar no processo de desenvolvimento do livro. Você falou sobre resistência, é exatamente minha próxima pergunta. O seu livro ele tem uma temática LGBTQI, e que é um assunto que está muito em alta, mas que também carrega muito preconceito. Você sentiu isso durante esse processo de escrita do seu livro, o lançamento do livro, a divulgação do trabalho? Durante o processo de construção do livro, eu senti mais em relação às notícias que eu precisava abordar, as bases de dados que eu precisava colocar, que é a questão dos assassinatos, das agressões verbais e de todo tipo de violência que o movimento já enfrenta. Mas nada que tenha vindo diretamente a mim. Sempre que você lê um relato de um casal de lésbicas que foi espancada num quiosque na praia, você se sente agredida junto, mesmo lendo o texto, simplesmente. Mas durante o lançamento, era engraçado porque, apesar de eu tentar não deixar óbvio o tema do livro, pela capa, pelo título, eu esclarecia quando eu divulgava o lançamento. Então, no cartaz, eu sempre colocava que abordava a questão LGBTQI, sexualidade, identidade. Quando a gente fazia card de divulgação, vídeo na página, no canal, eu sempre deixava claro que a gente ia abordar esse tipo de assunto no lançamento, até porque eu desenvolvi uma palestra para falar sobre isso, para depois puxar um bate-papo, mas mesmo assim chegavam pessoas que eram absolutamente resistentes àquele assunto, mas que queriam ouvir aquele assunto. Então elas se colocavam numa posição de desconforto durante o momento que eu falava. Aí eu abri o bate-papo, outras pessoas começavam a falar e eu percebia aquela pessoa ainda desconfortável, totalmente rígida e séria, sem compartilhar nada. E no final, ou elas soltavam alguma coisa meio ríspida, só que eu não sentia aquilo como um ataque, eu sentia que ela não estava cabendo, mas dentro dela ela precisava colocar aquilo pra fora, nem que fosse na forma de um espinho. E aí elas iam me procurar no final, meio irritadas, mas era uma irritação de... eu quero entender, é muito difícil, eu não gosto, mas eu quero entender. E, apesar de ser uma coisa meio complexa de lidar, foi muito importante para mim esse processo, e eu tenho certeza que foi importante para essas pessoas também, que elas estavam se colocando à disposição de compreender um assunto que era completamente fora da realidade. Saiu um pouco da caixinha, né? Sim, mesmo que desconfortável, elas estavam ali dispostas a entender uma nova realidade de sociedade. Muito bacana. E o seu livro, apesar de ter sido trabalho de faculdade, você lançou ele com o apoio de uma editora. Sim. Como que foi isso? Eu queria ter feito o processo completamente independente. Só que quando eu comecei a orçar a impressão, eu me deparei com valores irreais para minha condição naquele momento. Assim, é uma coisa que até dificulta muito a entrada de muitos escritores no mercado literário, né? O custo é muito alto. E porque eu estava na intenção de retornar dinheiro para mim mesma, rápido, para eu me sustentar no ano do lançamento. Eu lancei em 2017 e a intenção era entrar numa itinerância com o livro, juntamente com um curta que eu tinha lançado em 2016, que tem a mesma linha de diálogo sobre uma sociedade livre, sem a polaridade de gênero, afins. Então eu queria um retorno financeiro rápido, por isso tentar entrar independente no mercado, que daí eu fazia o lançamento, eu organizava a venda, recebia o dinheiro, separava o que eu precisava cobrir custo e o resto era para eu me manter, comer, viajar, enfim. Só que eu percebi que eu não teria esse retorno porque eu ia precisar de um empréstimo para conseguir lançar o livro, então
não ia dar. Aí eu comecei a procurar uns coletivos, uma maneira de ter um financiamento para conseguir fazer o lançamento, publicar. E eu encontrei a Coletiva Editorial, que é uma editora aqui de Pinda. E eles têm várias formas de assessoria e de trabalho com escritores, principalmente para incentivar a literatura independente. Então eu recebi uma assessoria da editora, que foi o registro do prefixo editorial, que é um processo muito demorado e eu tinha muita pressa para lançar o livro. Então eu peguei o prefixo da editora, que é o selo Insana, e o registro na Biblioteca Nacional também eu fiz com a assessoria da editora. E eles orçaram uma gráfica, que por serem uma editora eles conseguiram um valor mais em conta. E aí eu consegui fazer a primeira tiragem do livro, 500 livros, não foi um número muito alto também, mas era o que eu achei suficiente para eu fazer aquele primeiro ano. E já também não entrando na pilha de vender e ser um sucesso nacional, que eu ia começar pelos lugares mais difíceis, inclusive, que é indo em feira, indo em exposições sobre o tema. Participei da Semana do Orgulho, que acontece em São Paulo, uma semana antes da parada. E sempre procurando esses movimentos que são movimentos que permitem uma aproximação, que eu converse com as pessoas, que eu esteja em contato com as pessoas do evento ou da ocupação, que eu consiga conhecer aquelas histórias para eu ser sincera com o meu trabalho, para eu falar mesmo a linguagem deles, por exemplo. E por meio da Coletiva Editorial eu consegui todo esse processo de lançamento, de registro, de ter os livros em casa, foi muito importante. E após o lançamento, como que é o retorno, as críticas, inclusive por ser um livro para o público infantil, um livro-reportagem para o público infantil, você tem retorno assim dos pais, ou voltamos ao assunto da resistência, sabe? O pai que não quer deixar o filho ler, como que é esse retorno, esse feedback? É muito legal. Apesar de eu ter direcionado para um público infantil, público jovem, ali o começo da adolescência, eu acredito que eu coloquei uma linguagem tão leve e tão simples de entendimento, sincera, mas um sincero delicado, sem ser grosseiro, dois pés no peito, sabe? Uma coisa mais sutil. Eu acabei atingindo muito adulto entrando na terceira idade. Muitos avós foram nos lançamentos, procuraram os livros, pais mais velhos de filhos adolescentes, filhos que estão entrando no processo de entendimento da sexualidade e de expressar o seu comportamento, expressar a sua identidade, no jeito que se veste, no jeito que corta o cabelo. Essas pessoas me procuraram muito e dessas pessoas eu tive um retorno muito bonito, que é: tô conseguindo entender o meu filho, tô conseguindo conversar com o meu filho depois que a gente fez a leitura, ou já tô emprestando o livro, ou tô comprando mais um para entregar no Natal ou no aniversário pra tia, porque a tia tá com resistência, tá com dificuldade de compreender o que tá acontecendo, então a gente vai ajudar. E uma das melhores histórias veio por seu intermédio, que foi ajudar uma pessoa a se entender. Isso foi surreal. Eu ter participação no autoconhecimento de uma pessoa que não se aceitava, que não se entendia, e depois da leitura compreendeu que ela era uma pessoa. Ela não era uma etiqueta, um rótulo ou mais um segmento dentro de um movimento social. Ela era uma pessoa que tinha direito de amar e de se expressar e de viver da maneira que ela se sentia feliz e que isso não prejudicava ninguém. Eu recebi mais retornos do tipo: você tirou de mim a responsabilidade da depressão dos meus pais, ou da briga que acontece em casa, em todo almoço de família, porque eu não trago um homem ou eu não trago uma mulher em casa. Ajudar as pessoas a compreenderem que a frustração dos pais e da família não é culpa delas,
porque as pessoas criam expectativas em cima de outras pessoas. E aí você não cumprir aquela expectativa, não é culpa sua. É mais de quem criou isso pra cima de você. Eu acho que esse retorno, exatamente esse feedback, vale mais que qualquer retorno financeiro de investimento no livro. Porque você tá ajudando a vida de uma pessoa, cara. A pessoa ser mais feliz, se aceitar do jeito que ela é, entendeu? Então, nossa, isso é fantástico. É uma missão muito linda do seu livro. E o que acontecia em lançamento, em feirinhas, por exemplo, a FLIM, que é a Festa Litera Musical São José, na Flip também, em Paraty, é que acabava virando uma terapia. A mesinha ou a canga que eu tava, as pessoas paravam e aí, nossa, sobre o que é seu livro? Ah, sobre identidade de gênero e sexualidade. Nossa, mas sério, como é, não sei o que, sabe, eu sinto tal coisa, ou meu irmão, e aí ficava um tempo contando a história toda, e aí eu explicava tudo, explicava a sigla, explicava a nomenclatura diferente, explicava que estava tudo bem, que aquela pessoa não era um monstro. Era muito interessante essa partilha também. Bacana. E você está escrevendo alguma coisa no momento? Tem projeto para o futuro de lançar algum outro livro? De livro, por enquanto, eu estou estacionada. Faz tempo que eu não escrevo crônica, não escrevo conto, não escrevo mais reportagem, porém estou escrevendo roteiros. Tenho projetos de lançar alguns curtas no ano que vem, pelo menos 2. Temos 5 roteiros prontos, mas 2 que já estão no jeito pra gente produzir. No jeito que eu digo acessível financeiramente, porque tudo a gente precisa considerar. A produção e o investimento que a gente vai ter naquele material. E esses 2 roteiros já estão em processo para a gente começar a organizar as gravações. Antes da gente ir para o final, qual a mensagem que você tem a deixar para quem ainda está em dúvida sobre si, sobre sua identidade? Eu acho que é se conhecer, é se permitir se conhecer, que é ouvir os pensamentos e não ficar bloqueando quando vem alguma coisa, alguma informação de dentro de si mesmo, e aí você recebe aquela informação e já bloqueia. Não vou pensar nisso, não é isso, não sinto isso. Ficar o tempo todo negando algo que está surgindo e tentando te informar, te passar alguma ideia. Então, permita-se pensar sobre essas possibilidades, permita-se sentir vontade. Não há mal nenhum sentir essas vontades, vontade de amar. A gente não pode bloquear a vontade de amar de nenhuma forma, de ninguém. E converse, tenha alguém de confiança, sinta confiança em alguém ou em algum lugar, num grupo. Não precisa necessariamente ser uma pessoa, você pode sentir confiança num espaço onde as pessoas conversem sobre o tema, ou pelo menos conversem sobre o amor, e busque respostas em relação a isso, mas as respostas elas não vão estar em outras pessoas ou em outros lugares, elas estão sempre dentro de você. O livro, um filme, uma meditação, ela é sempre para te orientar e te conduzir para dentro de você mesmo. Ele não vai te trazer a solução e a revelação de quem você é. A revelação está dentro de você. É um assunto que precisa ainda ser muito debatido, muito esclarecido também, muito aceitado. Sim. Está disponível para palestras? Sim, com certeza. Vocês podem entrar em contato, até conhecer mais sobre o trabalho pelo Facebook e pelo Instagram. É Mochilando pelo Mundo Eu, nas 2 mídias. E aí, tanto no Face quanto no Instagram, vocês vão encontrar o meu e-mail e o bate-papo. Sou eu que administro as 2 páginas, então pode mandar mensagem, pode mandar e-mail, pode me procurar. Se quiser meu telefone, eu passo meu telefone pelo Facebook também. E aí a gente pode conversar sobre o tema, a gente pode combinar uma palestra, um lançamento. Eu sempre levo a palestra com um lançamento. E fico à disposição para ajudar. Eu acho que o principal é a gente falar muito sobre esse assunto, igual você colocou agora, mas sempre com muito amor. Eu consegui suavizar e realmente trazer os meus pais para perto de mim quando eu assumi meu relacionamento com uma mulher com muito amor, com muita calma, respeitando o tempo de criação deles, respeitando a realidade da sociedade em que eles foram criados, que eles cresceram, e
e sempre compreendendo os momentos de piti. Porque eu sei que quando entra em crise e que fala um monte de coisa sem pensar, que te ofende, não é a intenção de te machucar, de humilhar, de colocar lá no chão. É só tentar colocar aqueles monstros pra fora. E se você recebe aquilo com uma proteção, se você se protege, você não permite que aquilo tudo te atinja, porque você sabe que você é uma pessoa livre para amar, você consegue, depois dessa tempestade, ir procurar o seu pai, a sua mãe, seu irmão, ou vovó, tia, seja quem for, com amor e tentar conversar sobre aquilo de novo, e você percebe que aquela pessoa já não está mais irritada, que ela vai receber aquelas informações de outro jeito. E isso vale para qualquer discussão política, que a gente viveu muito um momento complicado de, meu Deus, agora vai todo mundo morrer, tudo que a gente conquistou a gente vai perder. E é um processo de calma, manter a calma, não agredir, porque às vezes as pessoas estão esperando exatamente aquilo que elas colocaram para fora. Então, se elas emitem alguma energia de violência, ou se elas propagam palavras de violência, elas querem receber aquilo de volta. Se você apazigua a situação, você percebe que a energia é outra, o fluxo é outro, aí você consegue falar de amor sendo amor e não sendo violência. Muito bacana. Gê, muito obrigada pela sua participação. Te desejo todo o sucesso do mundo, porque você merece, é muito dedicado em tudo que você faz. Para quem ficou curioso e quiser ler Mochilando pelo Mundo Eu, procura a Gê nas redes sociais, Mochilando pelo Mundo Eu, no Facebook, no Instagram. E é isso. Obrigada mais uma vez. A gente vai encerrando aqui mais esse Papo Reto. Ao longo da semana teremos outras entrevistas, então não perca nadinha aqui no Agora Vale.